Olá, meu nome é Alcimar Rodrigues e a mensagem de hoje está contida no Salmos 46, verso 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você já pensou em desistir de tudo e também da vida? É provável que sim. Isto porque o medo, a insegurança, a fraqueza, a depressão, as decepções, as doenças e a falta de perspectivas assediam a tua mente e a tua alma e mexem com teu estado emocional, físico e espiritual. As crises existem e são comuns a todos. Por isso, Jesus nos advertiu: digo isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo completa a fala de Jesus em Romanos 8,37, se referindo à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, o perigo e a morte, dizendo que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por Cristo que nos amou, ou seja, quando ele se entregou naquela cruz para morrer por mim e por você, para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. O Salmos 46 é uma apologia, uma defesa e uma exaltação à fé perfeita, completa, inegociável, dinâmica, autossustentável, prática, sem limites e sem reservas. É uma afirmação do que Deus é e do que é capaz em contraste aos desafios, às calamidades, às agrúrias, às surpresas e às perplexidades da vida. Estes salmos começam nos confortando, consolando e nos tranquilizando ao garantir que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que. Neste ponto, me chama a atenção a conjunção ainda que, e sobre ela quero destacar alguns textos na Bíblia. Por exemplo, no Salmos 23:4, Davi escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E ainda que você que me ouve passe pela experiência de Davi, o Senhor é contigo. O segundo texto está no Salmos 37, versos 23 e 24, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você caiu em pecado, grande foi a tua queda. Se você se arrepender, deixar o pecado e orar, você não ficará prostrado, o Senhor te levantará. O terceiro texto está em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Meus irmãos, ainda que desfalecemos e que nossas forças e dificuldades sejam grandes, como diz o verso 8 em diante, tenhamos a certeza de que tudo se renovará todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O quarto texto está em Gênesis 18, 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Nesta passagem, Abraão estava intercedendo a Deus por Sodoma e Gomorra, pedindo que, se houvesse alguns justos naquelas cidades, Deus não os destruísse. E esta ousadia de Abraão deve nos encorajar a, de igual modo, em comunhão e intimidade com o Senhor, pedir para que Ele poupe, tenha misericórdia e dê mais oportunidades para aquele que não o conhece e seja salvo. Da mesma forma que Ele um dia nos salvou, nos tirando do mundo de Sodoma e Gomorra, como fez com Ló e suas filhas. E por fim, Abacuque orou: ainda que a figueira não floresça, não haja mantimentos, animais nos currais, falte o produto da oliveira,
Todavia, disse ele, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Abacuque 3, 17 a 19. Como Abacuque, independente do que estamos passando, se alegre e exulte no Deus da nossa salvação, porque Ele é a nossa força, Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Ele é o Todo-Poderoso e para Ele nada é impossível. Estejamos, pois, confiantes, porque é Ele quem diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou orar por você, querido Deus. Abençoe este ouvinte e conceda a ele e a sua família livramento. Realize milagres em nome de Jesus. Amém. Se desejar, compartilhe, curta, comente, se inscreva e clique no sino para ativar as notificações. Graça e paz.